Eu sou uma pessoa que consigo entender o ambiente do futebol, mas como que eu entro no futebol? Qual que é o próximo passo? E aí eu fui me capacitar. Em 2025 eu já havia tido algumas propostas de outros clubes, mas nenhum projeto me chamou a atenção tanto quanto o do Botafogo. Se a pessoa é difícil demais ser liderada, talvez você esteja falhando em algum aspecto da sua liderança. A gente, num cargo de liderança, a gente tem que entender momentos, contexto. A gente lida com todo mundo. Meu trabalho, assim como da comissão técnica, é tentar integrar. O futebol é coletivo, mas a gente ficar um coletivo pra cá e outro coletivo pra cá, a gente não tem o coletivo que é campeão, que é a unidade de todos eles. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao episódio 9 do podcast Desce do Muro, podcast que fala de vida real, sem personagens, sem conversas fictícias e nem personagens pré-fabricados. Para o tema do episódio 9, que é sobre liderança, comportamento e sobre o tema e a vida de um diretor executivo de futebol, eu trouxe um convidado mais que especial para me ajudar a falar um pouco sobre esse tema, sobre dilemas que acontecem nessa trajetória, nessa carreira. Ninguém menos que Leonardo Coelho, Léo Coelho, diretor de futebol do Botafogo, Clube de Regatas, a SAF Botafogo. Léo, seja muito bem-vindo, é uma satisfação enorme, cara, receber você aqui nesse podcast. Obrigado, Samuel, obrigado a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. Meu nome é satisfação, é um tema que eu acho que é pouco difundido, a carreira de um diretor executivo de futebol, ela está cada vez mais profissional, cada vez mais especializada, então é importante para que as pessoas conheçam um pouco do dia a dia, conheçam um pouco da rotina, conheçam um pouco da trajetória, até para que quem se interesse pelo tema possa vir também a trilhar o mesmo caminho e abrir um pouco os horizontes, se expandir e entender um pouco de como que funciona o nosso dia a dia. Show de bola, Léo, é isso, cara, muito bacana. E, cara, a primeira pergunta que eu vou te fazer é uma provocação, cara, porque futebol é um tema passional pra caramba, né? Emotivo pra caramba, os nervos ficam à flor da pele e muitas vezes, cara, você é julgado por 90 minutos por algo que você não controla. Sim. Cara, como é que é pra você viver, cara, e tomar decisão, liderar gente, clima, política, com isso? Na realidade, a gente sempre vai ser julgado pelos 90 minutos, né? Todo mundo desconsidera, e desconsidera até por desconhecimento. Então desconsidera o que tem por trás, tudo que foi feito anteriormente, tudo que foi planejado, tudo que foi de forma processual combinado. E, óbvio, uma pressão muito grande. De novo, a gente lida com a paixão do torcedor. A gente tem, basicamente, aí 200 milhões de técnicos no Brasil, um pouco mais, né? Hoje a população do Brasil. Então, todo mundo é técnico do seu time, né? E se a gente for conversar dentro de casa, a gente não entra em comum acordo quem que deve ser os 11 principais, se foi bem, se foi mal. Então você imagina a gente na nossa posição. Obviamente que a gente tem que tomar decisões a todo momento, e essas decisões têm que ser as mais factíveis, as mais plausíveis, de acordo com o contexto que a gente vive. Muitas das vezes as pessoas não sabem o que acontece numa semana prévia ao jogo, até os porquês de escolher tal atleta e tal atleta em determinado jogo, e aí eu digo isso por parte do treinador, um diretor executivo, muita gente acha que talvez escale o jogador e isso não acontece. O que a gente faz é, na verdade, ter todos os jogadores à disposição para o treinador, ter um elenco compatível com que o orçamento do clube, com que o planejamento do clube entende ser coerente, e aí o treinador vai elencar os 11 melhores e aí fazer as substituições necessárias e tentar ganhar o jogo. De novo, a gente tá num jogo de 90 minutos que tem um adversário que também tem os mesmos objetivos que os nossos. E só um é campeão, né? E só um é campeão. É fera. E só um é campeão ao final. É difícil, é isso. É complicado. Isso muda, cara, a forma que você lidera. Hoje você tem vários departamentos, hoje você toma conta do futebol como um todo, né? Da base ao profissional, a interface entre diretoria. Você é um cara multifunções lá e certamente você lidera muita gente, né? É isso. Cara, como é que isso muda o seu perfil de liderar essa galera, cara? Essa volatilidade de... Até de perfil de profissional, né? Então, assim, hoje uma direção de futebol, uma direção de coordenação de futebol, o Botafogo, na verdade, eu vou falar um pouco do Botafogo, que é o clube que eu estou hoje. O Botafogo tem uma gestão um pouco diferente, uma gestão mais horizontal. A gente está organizado com o John Textor como dono, o principal acionista da SAF Botafogo. Abaixo tem o Tairo Arruda, que é o CEO, e tem eu e o Alessandro Brito.
O Alessandro Brito é o diretor de gestão esportiva, eu sou o diretor de coordenação do futebol. Então, o Alessandro ele fica muito mais focado com a parte de scout, captação de jogadores, trazer os jogadores. Eu faço a parte de coordenação de tudo que se refere a futebol. Então, ou seja, direção de base, a direção de todos os núcleos do profissional, núcleo técnico, núcleo de saúde e performance, comissão técnica, preparação física, fisioterapia. Então, assim, a gente tem vários núcleos que eles acabam sendo núcleos que nos ajudam a ter o atleta na melhor forma possível para que ele consiga desempenhar o 100% do jogo. Então, esse é mais ou menos o organograma. Obviamente que a gente tem um departamento corporativo grande por trás, com o diretor de comunicação, de marketing, de operações. Todos esses diretores também dão todo o suporte para nós. E o que eu faço particularmente é fazer essa engrenagem toda funcionar de forma a que o jogador não tenha que pensar em absolutamente nada, a não ser estar na sua plena forma física e estar apresentando o futebol que a gente entende que ele é capaz, ou que a gente viu lá e que ele consiga desempenhar. Legal. Cara, e o que mais subestimam na função do diretor executivo, cara? O que, falam, dá uma subestimada, assim. Talvez... Sabe por quê, Léo? Desculpa te interromper, cara. Você falando um pouco dos departamentos e de tanta gente envolvida, cara, eu imagino o trabalho que você tem, cara. Quase que diário. Sim. Respira, Botafogo. E certamente a galera que vê de fora, quem tá assistindo aí, que tem aquela visão de futebol, daquele patrono, né? O que mais subestimam no seu cargo? Subestimam, na verdade, a nossa disposição integral de trabalho. A gente não tem férias, a gente não tem final de semana, a gente não tem feriado, a gente não tem uma vida normal. As pessoas entendem basicamente que nós somos parte da mídia, parte de superestrelas, e não é isso. Isso não é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é basicamente trabalhar e trabalhar. As pessoas subestimam talvez que a gente não tem uma vida própria. A gente tem uma vida própria em casa, a gente tem que tentar conciliar isso tudo. E é muito difícil. Vamos lá, a gente tem um calendário hoje que a gente disputa na casa de 70 jogos ano. 70 partidas ano, elas significam que tem preparação prévia, que tem escolha de treinador, que tem escolha de atletas, que tem escolha de profissionais, tem a preparação de cada jogo, e isso demanda tempo. E além disso tudo, ainda tem as engrenagens, as relações entre as áreas, que se não forem bem geridas, a gente vai ter sempre algum tipo de crise, sempre algum botão, alguma engrenagem que a gente tem que apertar no processo, no diário, semanal, para que a gente consiga sanar tudo e deixe os jogadores e a comissão técnica completamente aptos e tranquilos para que eles desempenhem o seu melhor trabalho. Cara, esse tema do calendário é um tema importante que você tocou, né? Ainda tem mudança para o ano que vem, para 2026, né? Na verdade, a mudança é para 2026 e 2027. 26 e 27, né, isso, para 2026 por conta da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, obviamente, ela vai ter uma paralisação no meio do ano, provavelmente na casa de 45 dias. 48 seleções já, né? Isso. Então, ou seja, nós temos um prazo dilatado, a gente vai ter que iniciar o calendário antes, a gente termina o calendário agora em dezembro. Alguns clubes que seguem na disputa de Copa do Brasil seguem até quase que o final de dezembro, ali um pouco antes da véspera de Natal, e já se apresentam em cada estado, obviamente tem sua peculiaridade pelo estadual. Aqui no Rio, a gente inicia o estadual no dia 14 de janeiro. Então, ele já começa de forma muito precoce. Vamos verificar aí que os atletas hoje têm 30 dias de férias e a gente termina o campeonato no dia 8. No dia 7, desculpe, no dia 8 é o primeiro dia de férias deles. Com 30 dias, eles têm que voltar no dia 7 de janeiro, se a gente cumprir os 30 dias de férias. Em uma semana a gente não consegue deixar ninguém preparado para que a gente faça um primeiro jogo, né? O atleta não vai estar apto fisicamente para desempenhar. A gente retorna um pouco antes. No meio do ano a gente tenta dar mais alguns dias de férias e inicia uma nova pré-temporada. E o que eu disse de 2 anos com calendário diferente é porque em 2027 nós vamos ter a Copa do Mundo Feminina. E como ela vai ocorrer no Brasil, não é que isso impacte no calendário que trave tudo, mas impacta muito em relação a estádios. A Copa do Mundo Feminino vai precisar de utilizar os principais estádios do país, porque é uma Copa do Mundo, assim como a masculina, feminina, profissional, então ela vai precisar dos grandes palcos para que esteja à disposição
da elaboração da Copa do Mundo. Com isso, é muito provável que também tenha uma paralisação no meio do ano para que ocorra esse tipo de evento. Cara, bem lembrado. Eu não estava me tomando conta que vai ter Copa do Mundo feminina. Também né? vai ter. Também vai 48 seleções também? Não, ainda não estão definido o Não número de estão seleções, definido. Tá. isso. Mas no final das contas vai ser algo próximo, vai ser menos seleções, acredito que vai ser no formato inicial de 24 seleções, algo do tipo. Uhum. E aí a gente vai depender dos estádios, independentemente. Então assim, independentemente do número de seleções, a gente tem que ter palcos suficientes. E esses palcos sempre vão estar rodando e vão ser os principais palcos que os clubes hoje atuam. Legal, cara. Ainda sobre o tema 90 minutos, cara, que define muita coisa. Teve um jogo que você lembra aí que não era só um jogo, cara? Era liderança, era reputação, sem ser as finais, pelo amor de Deus, não fala de final, que eu vou ter lembranças não muito positivas aí por agora. Mas já teve aquele jogo que você fala, cara, esse jogo aqui é... Crucial. É crucial. O do Palmeiras no ano passado. Se não me engano, faltavam 3 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Na semana da final da Libertadores. Na semana da final da Libertadores. Nesse jogo no Allianz, cara. É isso, foi no Allianz. Foi um jogo importantíssimo, porque era um candidato direto ao título brasileiro conosco. E, ao mesmo tempo, era um jogo que nos traria a confiança necessária para enfrentar uma final contra o Atlético Mineiro. Para mim, esse jogo foi o jogo do ano passado, o essencial, a virada de chave. O ano inteiro, na realidade, foi uma virada de chave. Esse jogo do Palmeiras, eu acho que foi realmente a concretização de um sonho acontecendo, de tudo que foi vivido em 2023. Para 2024, a gente chegar numa final de Libertadores já com o título do Brasileiro não encaminhado, mas melhor encaminhado do que estaria se a gente não tivesse conseguido conquistar a vitória nesse jogo. E eu acho que a confiança que nos deu esse jogo nos levou ao título da Libertadores. Cara, e aquele jogo tava todo mundo com emocional, porque antes daquele jogo teve o jogo contra o próprio Atlético, né? Exato. Que ficou aquele 0-0, aquela confusão. Exatamente. Então, emocionalmente, todo... Cara, e aí, como é que você mantém a clareza aí num ambiente que às vezes emocionalmente tá corrompido? Pois é, nessa época eu estava como diretor das categorias de base. Entendi. Então eu estava no momento ali, obviamente que a nossa diretoria, ela é bastante abrangente. A gente troca o dia inteiro com a diretoria de base, com a diretoria profissional. Então, independentemente de onde que a gente estava, a gente compartilhava as decisões. E aí, obviamente, é muito difícil, até mesmo estando presente ou não não sendo o principal executor das ações, é um momento que o clube se junta, uma diretoria como um todo, para se engajar e tentar motivar todo mundo para um próximo propósito, para passar confiança, para passar credibilidade, para passar a ambição necessária para que a gente conquiste os títulos. Cara, que legal, cara. E aí eu queria falar agora um pouco da sua carreira, Léo. Vamos lá. Eu acho que é uma parte interessantíssima, porque todo mundo tem essa... Quem não sonhou em ser um jogador de futebol, né, cara? Nós não estamos falando de jogador, nós estamos falando um pouco de cargo executivo, diretoria. Sim. Eu acho que é um tema que ainda mexe alguns sonhos aí, cara. De onde que surge sua ambição, cara? Você é formado em Direito, né? A gente estava falando aqui, teve experiência fora, estudou sobre o tema, mas, cara, da onde que surgiu essa ambição do tipo, futebol vai ser minha vida profissional daqui pra frente? Na verdade, eu acho que, assim como todas as pessoas que são apaixonadas pelo futebol, ou jogaram ou tiveram a ambição de se tornar um jogador de futebol, e eu digo jogar não profissionalmente, jogar que seja de forma lúdica, e se interessa pelo futebol. Então, assim, antes de mais nada, a gente cria isso, a gente é brasileiro, a gente tem isso na veia, a gente tem isso no sangue, Cultural, a gente tem isso na nossa cultura. Então, a gente começa desde pequeno já a se ambientar no país do futebol. Então... Óbvio que a gente fica pensando, poxa, como é que eu vou trabalhar nessa indústria? E quando você pensa em trabalhar nessa indústria, principalmente quando jovem, você pensa em ser jogador. Eu, particularmente, nunca tive a pretensão de me tornar jogador profissional de futebol. Faltava talento? O pior é que não faltava. Muitas das pessoas que conviveram comigo, não faltava talento. Eu joguei muito futsal, também joguei campo, mas eu nunca tive, na verdade, a consistência e a perseverança de frequentar rotina de treino para ir para campeonato, para ir para jogo. Eu sempre fui daqueles caras que gostava de jogar campeonato, mas não gostava de treinar. E como não era um objetivo, não era um foco meu me tornar atleta profissional, e realmente nunca tinha sido,
eu trilhei meu caminho, eu utilizei o futebol muito mais como uma forma de diversão e lúdica, até fui remunerado por algumas vezes para jogar um campeonato, para jogar outro campeonato, isso acontecia muito. Mas aí, por óbvio, tem que ter o apoio da família, tem que ter ambições e objetivos muito concretos para que você se torne um jogador de futebol. E se você tiver tudo isso, ainda é difícil. Então, eu já não tinha o principal, que era a vontade, o interesse de ser. E aí, minha família também nunca foi uma família que apostasse nos filhos como atletas, apostavam muito mais na educação, e a gente vê hoje que a decisão sempre é acertada, foca na educação, e antigamente era quase que uma escolha, abdicar de uma educação para ir para o jogo, e essa não era uma opção. Então, eu fui fazer minhas faculdades, também com muita dúvida ainda, eu fiz Direito, iniciei Direito e Contábeis concomitantemente, o Direito eu segui até o final, Contábeis eu deixei pelo caminho, porque para mim eu já tinha atingido o conhecimento que era necessário para exercer minha carreira, que depois de 2, 3 anos de faculdade eu entendi que eu ia me voltar um pouco para o direito tributário, então eu fazia consultoria tributária, trabalhava numa multinacional e já tinha adquirido o conteúdo necessário de Contábeis, eu tinha que optar por uma faculdade porque a outra me impedia de trabalhar num período integral, então eu optei por seguir com Direito, segui em Direito, me formei em Direito, segui com consultoria tributária. Fiquei durante bons anos trabalhando com consultoria tributária. E o futebol lá? E de forma muito mais lúdica, né? Jogando sempre aos finais de semana, jogando dia de semana com os amigos, e o futebol por ali. E aí, o que foi a virada de chave? 2014. Copa do Mundo no Brasil, na minha cidade, em Belo Horizonte, Brasil e Alemanha. 7-1. 7-1. O 7-1, cara? O 7-1. Puta no 7-1, merda. Eu parei e falei com as pessoas da minha casa, falei, olha, eu acho que eu tenho tudo para poder ajudar o Brasil a melhorar. Por quê? Porque eu tenho a parte de gestão, eu tenho conhecimento de gestão, eu tenho um amor pelo futebol, eu tenho conhecimento do futebol, eu sou uma pessoa que consigo entender o ambiente do futebol. Cara, eu acho que eu consigo contribuir um pouco com isso. Mas como que eu entro no futebol? Qual que é o próximo passo? E aí eu fui me capacitar. Fui me capacitar pela área que eu já estava, eu já era formado em Direito, comecei a fazer uma pós em Direito Desportivo e Negócio no Esporte. Essa pós me possibilitou conhecer as pessoas do mercado. Conhecendo as pessoas do mercado, na própria coordenação do curso, tinham pessoas do mercado, me chamaram para trabalhar. Fui trabalhar na Federação Mineira, foi o meu primeiro trabalho. Legal. Na diretoria de competições. Ali eu tive um leque maior de conhecimento, um leque maior de amplitude do futebol de base, futebol feminino, futebol masculino, futebol amador. Então ali eu percorri por tudo, registro, transferência, e ali eu tive acesso a basicamente tudo, arbitral, como é que funciona na verdade a montagem, a confecção de um calendário, como que funciona o processo de regulamento, de patrocínio, de tudo. Então, assim, eu consegui ali foi uma grande escola, consegui ter acesso a diferentes temas no futebol e continuei buscando me especializar. E nessa busca por especialização, até falar para todos aqui, para que quem tenha a vontade de ou mudar de curso, ou seguir na sua carreira, e aí pode ser qualquer carreira, qualquer trajetória, em qualquer área, eu me apliquei para uma bolsa do governo britânico, um programa que se chama Chevening. O Chevening é um programa do governo britânico que você faz quase que em 9 meses, você faz um processo seletivo muito grande. Tem um de futebol, cara? E, na verdade, ele é abrangente. Ele seleciona 30 pessoas de diversas áreas de atuação que estejam em meio de carreira e possam se tornar líderes nas suas áreas. E não necessariamente é definido por área, só que sempre tem algumas vagas para o esporte. Então tem desembargadores, tem a parte jurídica, a parte de economia, a parte de óleo e gás, a parte de esportes. E eu me apliquei para a parte de esportes e fui um dos selecionados no ano de 2016 para ir em 2017. Então, em 2017, eu obtive essa bolsa, e essa bolsa eu digo que ela é importantíssima, principalmente na parte de financiamento. Ela te financia, e aí, obviamente, você tem que passar por todo o processo seletivo da universidade que você escolher. O que a bolsa faz é te dar
todo a potencialidade para que você faça um curso, ou seja, um MBA ou um doutorado no Reino Unido, com tudo pago. Acomodação, hospedagem, moradia, custos gerais, passagens aéreas, o curso pago. Então, assim, acredito que a grande maioria das pessoas não vai ter uma disponibilidade de dinheiro sobrando para que possa fazer isso, porque é um curso de 1 ano, é um curso que você se dedica integralmente, de manhã e de tarde, e aí você, de novo, você escolhe o curso da sua área de atuação, você se aplica para a universidade, você aplicando para a universidade você tem que passar, e como você já tem o direito adquirido e aí o direito adquirido que eu adquiri por ter participado do processo do Tivering, depois de 9 meses, me credenciou a fazer tudo por esse programa. Então eu consegui fazer esse curso que, vamos lá, para qualquer pessoa, uma pessoa normal, seria hoje um custo de 50 mil libras, então 350 mil reais mais ou menos, que a pessoa tem que retirar do próprio bolso para fazer isso, e o Tivering me providenciou. Que legal, me disponibilizou a isso. Você foi para lá com quantos anos? E aí eu fui para Inglaterra. Eu fui para lá para Inglaterra. Londres. Eu fui para Liverpool. Liverpool. Eu fiz a Universidade de Liverpool e aí eu me apliquei para algumas universidades, mas a única que eu realmente queria era de Liverpool. Liverpool tem um curso de futebol que chama Football Industries MBA, e aí é um MBA com um foco exclusivo em futebol. E os professores são os professores que estão na indústria da Inglaterra, principalmente, e no geral da Europa. Então, na época, quem me deu aula foi o CEO do Liverpool, o do Everton, o do Borussia Mönchengladbach, parte técnica do Guardiola deu uma aula. Então, assim, a gente tem possibilidade de estar com diversos players ali do mercado referência mundial, e foi uma experiência riquíssima. Então, eu fiquei lá 17, 18. E você estava com quantos anos nesse período? Eu estava com 35, 36, 37 anos. 37 anos. 37 anos. Legal. Eu já estava em meio de carreira, já tinha uma rodagem. Tem várias pessoas que foram também nesse programa com idades mais jovens e com idades superiores à minha também. Não tem um critério de definição. O critério de definição é principalmente passar por todas as etapas do processo seletivo, que inclui provas escritas, provas orais, entrevistas, e depois, se você é selecionado, eles vão entender, eles vão fazer uma análise curricular, e eles buscam, na verdade, profissionais em meio de carreira. Então, sendo muito jovem, dificilmente vai conseguir, tem que ter algum lastro de carreira e tem que ter alguma amostra para eles que você vai conseguir atingir um nível mais alto na sua área, no seu país. São aceleradores de carreira, né? São aceleradores de carreira. São aceleradores de carreira. Cara, que legal. Foi muito interessante, Legal. E aí lá você fez o processo, fez o estudo, obviamente fez contatos. Muitos. Importantes. E aí? Aí você voltou de lá formado, pós-graduado, vamos chamar assim, e aí? Até um pouco antes. Eu ainda tinha dúvida sobre o quê? Sobre qual área da indústria do futebol eu gostaria de atuar. Cara. Eu sabia que eu queria, na verdade, qual área que eu iria iniciar novamente. Eu tinha certeza que eu gostaria de um cargo de gestão de liderança em clube de futebol. Legal. Esse era o meu objetivo principal. Eu estava na minha entrevista inicial do processo, era o que eu gostaria. Mas isso não acontece de uma forma de uma hora para outra. Você tem que trilhar um caminho. Degrau por degrau. Eu criei um plano. Foi entrar desde a primeira oportunidade que houvesse e agarrar ela e ir galgando espaço dentro da indústria do futebol. E com isso eu fiz, na minha conclusão de curso, eu consegui fazer um projeto para o Lyon, que foi muito interessante, até uma coincidência boa com o Botafogo. O Lyon faz parte do Multiclubes do Botafogo, é um dos clubes co-irmãos do Botafogo, sobre a égide de um mesmo dono. E em 2017, 2018, eu tive a possibilidade de ficar 3, 4 meses implementando um processo no Lyon que era de internacionalização do clube. Eles até desenvolveram isso, seguiram à frente e fizeram uma parceria formal com um clube aqui do Rio de Janeiro, que é o Resende. O Resende teve, se não me engano, de 2018 até o ano passado, teve essa parceria formal com o Lyon, e aí, por óbvio, quando terminou o período de contrato, o Lyon, sendo um clube co-irmão do Botafogo, não fazia sentido apoiar o Resende. Então, essa parceria foi desfeita, mas foi bem frutífera, foi bem produtivo para mim participar disso, e quando eu voltei para o Brasil, eu me deixei à disposição do mercado, tive muita dificuldade de entrar, até pelo perfil já mais sênior de carreira e tendo que entrar num perfil mais júnior.
As pessoas, às vezes, não entendem que você quer dar esse passo atrás para dar alguns passos à frente. E muitas portas se fecham por isso. Muitas pessoas acham que você vai chegar num clube e querer o lugar delas, e comigo nunca foi assim. Eu sempre quis entrar realmente com o que me dessem, com o que eu pudesse ajudar, e tracei vários projetos, e acabou que coincidiu com o América Mineiro. O América Mineiro estava buscando alguém para internacionalização de marca, eu tinha feito esse trabalho para o Lyon, entrei por esse viés. Em 2019, isso foi em 2018, no início de 2019, a Conmebol traz uma nova legislação que todos os clubes obrigatoriamente têm que ter o futebol feminino. Ah, eu lembro disso, cara. O América já tinha à época, mas perdeu muitos atletas e comissão técnica e todo mundo por conta dessa nova exigência. Cruzeiro e Atlético levaram os atletas, levaram tudo, levaram o coordenador, basicamente levou todo mundo. E como eu estava na área de parcerias nacionais e internacionais do América, ele falou, cara, você é uma pessoa que já trabalhou na Federação Mineira, já tem um conhecimento mais ou menos de como é que funciona o futebol feminino, você topa abraçar essa causa? Topo. Aí eu abracei, montei uma comissão técnica do futebol feminino, foi meu primeiro projeto ali de montagem do zero. Que legal. Aí eu montei tudo do zero, e tanto de atletas, e realmente tinha uns 4 atletas, e eu contei muito com a ajuda delas. Indicação. Indicação, Olha entender só. o mercado, comecei a correr atrás dos clubes. Mas é um mercado, 2019 eu acho muito pior do que o atual, mas ainda é um mercado que ainda tá precarizado, né? Ou já tá... Não, é um mercado, na verdade, que ainda está se formando. Principalmente com relação ao futebol feminino. Se a gente for pensar, o futebol no Brasil tem mais de 100 anos. Os clubes são centenários. Sim. Nenhum deles é clube de futebol feminino. O futebol feminino, muita gente não sabe, mas ele foi não só marginalizado, mas ele foi considerado... Ele era proibido por lei. Na década de 80 ele foi proibido por lei. Então o futebol feminino tem um retrocesso muito grande. O futebol feminino é muito recente aqui no Brasil. E eu consegui entrar nesse viés. E do futebol feminino eu passei para a coordenação administrativa da base, abraçando o feminino. Fui para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi um clube que eu passei os últimos 5 anos antes de estar ao Botafogo. Você morou 5 anos em Curitiba, cara? Basicamente 5 anos em Curitiba. Legal. Deu 4 anos e 8 meses, por aí. E lá também, eu fui chamado para iniciar um projeto de futebol feminino, do zero. Eu iniciei o projeto, logo com 6 meses eles me convidaram para a direção geral das categorias de base e futebol feminino. Então, assim, eu gerenciava a base como um todo, todas as categorias. Lá no Atlético feminino. É o Petralha, né? O Mário Celso Petralha. O Mário Celso Petralha. Tá lá ainda. Beleza. Segue, continua lá. Beleza. E aí eu consegui fazer um bom trabalho, principalmente um bom trabalho no geral de gestão. Participava muito da gestão do clube como um todo, muito próximo do Mário Celso Petralha, muito próximo de todos os diretores que estavam lá. Eu também era uma pessoa que tomava as decisões junto a eles de como gerir o clube, de como fazer o funcionamento do clube ser o mais natural possível, e consegui fazer isso muito bem. E o Botafogo me chamou em 2025, eu já havia tido algumas propostas de outros clubes em momentos anteriores também, mas nenhum projeto me chamou a atenção tanto quanto o do Botafogo. Um projeto multiclube, um projeto que estava se mostrando ser um projeto vencedor, um projeto que viesse para ficar. No primeiro ano de 2023 foi um projeto de início, 22 para 23 eles iniciaram o projeto, e em 24 eu cheguei logo no início para poder acompanhar e participar de todo o projeto de ascensão do Botafogo. E acho que não só a nível nacional e sul-americano, né? A nível mundial. A gente foi premiado aí com além do Intercontinental de Clubes, com o Mundial de Clubes esse ano também. Então, assim... Ganharam do Chelsea, ganharam do campeão. É isso. Ganhamos do PSG. Do PSG. Do PSG. O clube a ser batido era o clube que foi campeão de tudo, um clube que não perdia, a equipe não perdia nas competições europeias, e nós conseguimos o grande feito de ganhar do PSG. E, além disso, passar de fase num grupo onde só passavam 2, que também estava o Atlético de Madrid. Então, assim, 2 grandes potências, e a gente mostra que o Botafogo é uma potência a mesmo nível. Porque esses clubes, obviamente, que a nível orçamentário diferente, a nível estrutural diferente, mas que tem muito trabalho por trás, que consegue também exponenciar o que a gente faz lá dentro e disputar com esses clubes
frente a frente, né? Frente a frente. Cara, acho que é isso. Belíssima carreira, Léo. Parabéns por ela, cara. O que me chamou a atenção é um ponto. Como é que o mercado do futebol enxerga um bom trabalho, sendo que só tem um campeão, cara? Só 5 vão pra Libertadores. Mas, na verdade, o mercado não vê um só trabalho. O mercado do futebol, a indústria do futebol, ele identifica trabalhos vencedores que não são campeões. A indústria do futebol já consegue identificar isso. Quem não consegue identificar é o torcedor. É o torcedor. O torcedor. E às vezes a imprensa também, né, principalmente, cara? a imprensa, na verdade, modula muito também a opinião do torcedor. E aí vai muito de acordo com o momento, a fase. E vamos lá, se a gente termina um ano numa fase boa, o retrato que fica é da fase boa. Se termina numa fase ruim, o retrato que fica é numa fase ruim. E no futebol, a única certeza é de que vão existir fases boas e fases ruins. A gente não vai viver só de fase boa, não tem clube que vive só de fase boa. Vai viver uma fase boa e depois dessa fase boa vai vir uma fase ruim, depois vai vir uma fase boa. O que a gente tem que fazer é trabalhar para que a fase boa seja muito maior do que a parte ruim. Fato. Então assim, o trabalho nosso é incessante nesse sentido e a gente não para, nem nas férias, né? E quando termina o campeonato e essa pressão por resultado, essa pressão por identificar se o trabalho foi bom ou ruim, a gente segue já planejando o próximo ano para ter um trabalho ainda melhor do que foi o anterior. Então, assim, a indústria, no final das contas, ela entende. Os players de mercado, os clubes, a gente já está muito mais profissional do que antigamente, então a gente consegue identificar quando o trabalho foi bom. E também o que no trabalho não foi bom. Talvez tenha sido uma coisa pontual, talvez tenha sido algum atleta que a gente achava que ia dar conta e não deu, talvez foi o treinador, talvez foi o próprio diretor, talvez foi um todo. É um contexto que vai muito além, mas hoje a indústria do futebol consegue identificar um pouco os trabalhos que são vencedores sem necessariamente ter vencido um campeonato. Boa. Quem tá nos bastidores sabe bem como é que o mundo toca, né? Show de bola, cara. Belíssima carreira. Falando em carreira, agradecer os nossos patrocinadores aí, né? Primeiro, a Agência Giants, a maior formadora de profissionais no mercado segurador, e a Carretel Mídia, que ajuda empresas com posicionamento estratégico. Os caras desenrolam mesmo, ok? Tô ficando bom, hein, pra falar do patrocinador, hein? Não esqueci nada, espero eu. Léo, voltar aqui pra nossa estrela, cara. Agora vamos falar de liderança aqui, liderar ambiente externo, tá? Tá. Acontece muito com você? Muito. Na verdade, eu sou um dos interlocutores do clube com os agentes externos. Com mídia, com torcida, com federação, com outros clubes. Então, isso acontece de forma frequente, recorrente e faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso trabalho. E tem ego aí, Léo? Porque, cara, funcionário estrela, jogador estrela, executivo estrela, quem que dá mais trabalho, velho? Não, tem muito ego. Assim como acho que todo trabalho que vai a público, todo trabalho que na verdade tem uma expressividade pública, ela gera um pouco de ego. Da minha parte, eu sou uma pessoa muito despida de ego, então assim, é um trabalho que eu faço comigo mesmo, talvez até de educação prévia que eu tive e das minhas experiências prévias, eu sou muito despido de ego. Então, as pessoas que trabalham comigo sabem disso, até porque, primeiro, a gente está num clube, no Botafogo, que a gente tem um dos principais valores é o valor da família. Então, assim, a gente compartilha tudo e, assim, as decisões são compartilhadas. Minha com o CEO, com o diretor desportivo. A gente faz a decisão de forma bastante compartilhada, assim como o John também, e com os atletas. Então, assim, a gente tenta construir antes de impor. Fazer uma liderança muito mais construtiva do que impositiva. E a questão do ego, para nós, de novo, como a gente é um clube muito mais família, a gente acaba que o clube como um todo se despe um pouco disso. Então a gente não enfrenta muito isso no Botafogo, que é um ambiente espetacular para se trabalhar. Mas óbvio, quando você está num ambiente do futebol, isso ocorre, isso acontece, mas eu não posso dizer que no Botafogo isso prevaleça. Muito pelo contrário, na verdade as pessoas aqui, inclusive comissão técnica, atletas, por mais estrelas que eles sejam, são muito humildes, são muito colaborativos com relação a tudo. Então, nessa parte, eu não posso me queixar. Legal, cara. Como é que você corrige esses caras sem quebrar ele no meio, né? Tem que corrigir, mas não pode... Na verdade, eu não digo nem que é um processo de correção. Talvez é
é de mostrar uma linha diferente de pensamento. E aí é com relação a tudo, né? Com relação a treinador, com relação a colaborador, com relação a atleta. Da mesma forma que a gente trata a nossa família com respeito, a gente tem que tratar também as pessoas que estão no trabalho conosco. E da mesma forma que a gente é transparente com essas pessoas, as pessoas entendem que a gente quer o bem e não quer, na verdade, denegrir ou tentar criticar de forma destrutiva. Qualquer tipo de crítica, ela vai ser de forma transparente, aberta e construtiva e no diálogo. Então, a gente consegue, eu particularmente, tenho uma ótima relação, tanto com a comissão técnica, com atletas, com o grupo de capitães, com as lideranças de base, as outras lideranças do clube. A gente consegue construir de forma muito orgânica e natural. Então, assim, não tem muito melindre. Obviamente, a gente, num cargo de liderança, a gente tem que entender momentos, contexto. Não é a todo momento que você pode pedir, exigir ou demandar algum tipo de ação. A gente vai entender o contexto, vai depender do contexto, vai depender do momento, vai depender do atleta. Cada atleta é um indivíduo completamente diferente do outro. Imagina no futebol que a gente tem indivíduos que não têm nem a mesma nacionalidade, não vem nem mesmo da mesma cultura. Então a gente tem que entender o approach com cada um deles. Então eu acho que a parte principal da liderança é entender que o approach para um funciona de uma forma e para outro funciona de outra forma. E assim para os atletas, assim para os colaboradores, assim para treinador, para a comissão técnica e para todo mundo que trabalha no futebol, como staff no geral. Então a gente lida com todo mundo. A gente só tem que saber, na verdade, como e que a gente deve agir e sempre com respeito e com transparência. Legal, cara. Ô, Léo, ainda em liderança, cara, não precisa lembrar aqui o nome não precisa falar o nome de ninguém, tá? Mas vem na sua mente aí, jogador atual, ex-jogador, treinador, ex-treinador. O cara que era extremamente talentoso, mas difícil pra caramba de lidar, velho. Como é que gerencia esse cara? O time precisa desse cara, dessa peça, mas o cara é um conflito ambulante, velho. O cara é difícil liderar esse cara. Como é que você coloca isso no ambiente de futebol? Eu não lembro especificamente de alguém que seja difícil de liderar. E de verdade. Tô pensando aqui, jogador, treinador. Não, eu não lembro ninguém que seja realmente muito difícil. Eu acho que, na verdade, se a pessoa é difícil demais ser liderada, talvez você esteja falhando em algum aspecto da sua liderança. Você tem que encontrar mecanismos para ou desarmar a pessoa, ou tentar de outra forma, mas eu não tenho nenhum caso específico que eu tenha tido muita dificuldade com algum atleta específico, a não ser na base. A base são meninos em formação, né? Formação, né, cara? Então, a dificuldade ali é que você está conversando com uma pessoa que ainda não tem a formação completa, que ainda não está na sua plena consciência e volatilidade e o entendimento do contexto, da situação. É isso, é quase que um trabalho de casa, né, com os pais. A gente vai se aprendendo para tentar entrar na cabeça do filho para que o convença, porque no final das contas ele ainda não tem condição de tomar a decisão sozinho e normalmente ele toma decisões equivocadas por desconhecimento, por falta de experiência, por falta de maturidade. Eu acho que na base é um pouco mais difícil, mas para mim um trabalho dos mais legais. É um trabalho que... Formar. O Botafogo é um clube formador, Até né? hoje eu tenho muito, muito contato com os atletas da base, assim, não é porque eu deixei de estar fisicamente, diariamente com as categorias de base, mas eu continuo, por exemplo, de novo, nas horas vagas que a gente tem, na folga de um dia na semana que a gente teve um jogo do profissional, a folga no dia seguinte. Eu tento ir num jogo de uma categoria, por exemplo, no Sub-20 eu fui há pouco tempo, eu tento ir num jogo dos menores, porque é o sonho deles, e eu estando próximo deles, eu tô mostrando que o sonho é factível, que o sonho tá logo ali. Então eu gosto de estar muito próximo. Essa semana, por exemplo, teve um atleta da categoria de base que teve um problema disciplinar e ele me ligou.
Ele me ligou, posso falar contigo? Queria conversar contigo sobre isso. E, cara, foi uma conversa super legal. E eu me deixo aberto a eles. E eu gosto muito de ajudá-los a superar os desafios e a estar aqui em cima. Porque a gente sabe que, no final das contas, a categoria de base, a grande maioria não vai se tornar atleta profissional de alto nível. Profissional, alguns, poucos, de alto nível, pouquíssimos. É irrisório o número. Você sabe quantos atletas tem na base do Botafogo hoje, Léo? Hoje nós estamos com aproximadamente 300 atletas. 300 atletas. 300 atletas quantas na categorias? Base. Quase 10. 10 categorias. 10 categorias. Então, quase que 30 por categoria, Todos mais ou menos, é brasileiros? a média. Aquele cara do Panamá, eu esqueci o nome dele. O Kadir. Kadir, ele resolveu contra o esporte, né? Isso. Ele é base? Não, o Kadir não pode um atleta estrangeiro atuar no futebol daqui. Fazer base? Não pode, ele tem a partir dos 18 anos só. Entendi. Então, quando o Kadir veio, ele veio num processo de estar completando os 18 anos. No processo de 18 anos que ele completou esse ano, ele passou por um período de avaliação aqui e aí nós finalizamos o processo formativo dele na base. Mas, de novo, ele ainda é um atleta de base, é um atleta que está incorporado à equipe principal, mas a gente nunca deixa de mostrá-los que eles ainda não chegaram lá. Não é porque foi um jogo e um jogo que ele foi decisivo que tenha garantido a carreira dele. Não. Ele ainda tem um processo formativo a ser complementado, a gente continua muito atento a isso e continua trabalhando com ele nos momentos que são complementares ao turno dele para que a gente consiga ter um atleta mais bem formado. Legal, cara. Muito legal. E informação importante também. Eu acho que futebol tem muitas coisas que se associam à área comercial, tá? Eu faço várias metáforas brincando lá com o pessoal que trabalha conosco. E a gente, assim como no futebol, a área comercial também existem alguns ambientes que são quebrados. O ambiente tá quebrado, cara. Todo mundo achando que é o pior ser humano do mundo, morto, né? Como é que você recupera ambiente quebrado, hein, Léo? Na verdade, de novo, a gente não faz nada sozinho, né? Antes de mais nada, a gente tem que identificar que o ambiente está quebrado. Se a gente não identifica, às vezes o ambiente está ali, está quebrado e a gente acha que não está, que está funcionando. É muito mais uma questão de perspectiva e de diagnóstico. Depois que você traça o diagnóstico, a gente tem que entender qual o tipo de ambiente, o que a gente pode fazer, se tem alguma ação que a gente faça, se é um profissional específico, se esse profissional, de novo, é tentar melhorá-lo, tentar colocá-lo no processo do clube, tentar colocá-lo a par dos objetivos do clube, e óbvio, se não funcionar, é a descontinuidade do processo para ele, ou para eles, ou para alguns deles, mas que a gente tente consertar o mais rápido possível, mas sempre dando chance para a pessoa, para que ela possa se engajar de novo ao projeto. E aí vai depender, né? O ambiente quebrado, ele pode ser, de novo, no meu dia a dia, pode ser de um atleta que não esteja satisfeito com o clube, pode ser... E fica laranjinha podre, acontece muito? Acontece. O jogador de futebol, o atleta de futebol, ele nunca vai estar feliz se ele não estiver jogando. Só tem espaço para 11. Sim. Um elenco, ele gira na casa de 25 a 30 atletas. Tem que fazer uma gestão de grupo muito bem feita. Muito bem feita. Sempre vai ter um atleta que realmente se sente prejudicado. Mas sente prejudicado porque ele tá olhando sob o prisma dele. Ele tá vendo que ele não tá entrando. Ele, às vezes, não considera que o prisma do outro. E, de novo, é uma questão muito uma análise crítica individual do ser humano que ele não gosta de fazer sobre si mesmo. É mais fácil apontar o dedo nos defeitos do outro atleta do que nele próprio. Então, assim, tem sempre alguém que não concorda com a decisão. E essa, acho que a maior dificuldade é do treinador, de ter que escolher 11. Às vezes, tem 15, tem 18 que estão no mais alto nível e bem, e a dúvida e a escolha fica pro treinador. E aí, de novo, vai entrar outras vertentes que não só a de quem é o mais preparado, mas é quem está mais preparado para esse tipo de jogo, para esse tipo de adversário, para essa estratégia de jogo. Então, o trabalho do treinador em si é um trabalho muito grande também, junto ao meu, de gestão de grupo. Total. Porque se o treinador coloca sempre os 11, e os únicos 11, e os demais sabem, ou entendem, ou veem que eles têm a mesma condição dos demais, o grupo começa a ficar rachado. E aí fora todas de novo, as peculiaridades que eu tinha dito antes. Quando tem muito estrangeiro, os estrangeiros tendenciosamente, intencionalmente,
e invariavelmente costumam ficar juntos. Claro. É normal. Cultura, língua. Tudo. Então eles ficam juntos. E o meu trabalho, assim como da comissão técnica, é tentar integrar. Unidade. O futebol é coletivo, mas é coletivo sob uma unidade. Então, assim, se a gente ficar um coletivo pra cá e outro coletivo pra cá, a gente não tem o coletivo que é campeão, que é a unidade de todos eles. É uma arte, cara. Arte e ciência, né? Porque também não adianta ser bom de grupo e também não, na parte técnica, você não conseguir desenvolver, né? Você não ter a admiração dos caras por entender e ser estrategista, né? É isso. São muitas variáveis. É foda. Cara, eu acho que o Botafogo já tem uma cultura, né? Pelo menos uma cultura interna muito clara. Para os profissionais, bases. Não, vocês têm uma cultura muito bem definida, não tem? Temos uma cultura muito bem definida. Nós temos... Primeiro que o clube está se moldando, né? Então o clube está se recriando. É um clube centenário que basicamente nós estamos engatinhando como um clube SAF. Nós temos 3 anos de clube SAF, 22 para 23 no final, 23, 24 e agora vamos para 25, finalizar o ano. Então tem basicamente 3 anos de SAF, a gente pode dizer que já é um projeto vencedor, já é um projeto com a cara do Botafogo, já é um projeto com a cultura do Botafogo, que é uma cultura que vai sempre brigar por estar no topo, por estar entre os protagonistas. É o 3º ano que a gente, consecutivo, que a gente vai para uma Libertadores. Não é um feito para qualquer. Se a gente imaginar que o Botafogo, nos mais de 100 anos de história, só foi a 7 Libertadores, contando com a do próximo ano, que a gente iria a 8, a SAF em 3 anos tem 3. Então a gente já mostra que a cultura de trabalho, a cultura de profissionalismo, a cultura de performance, ela está incrustada em cada uma das pessoas que estão escolhidas para ser do Botafogo. Aqui no Botafogo a gente diz que cada torcedor do Botafogo é um escolhido, assim como os profissionais do Botafogo também são os escolhidos para estarem aqui a dedo, com critério, com processo, para que entreguem o melhor, para que o Botafogo possa também entregar o melhor para a torcida. Legal, cara, legal. E clima, cara, clima. Cultura tá claro sobre o quão existe a cultura da excelência no Botafogo de uns clima ambiente. Clima ambiente. Quem define o clima, cara? O craque, jogador lá, o rei do vestiário? Todos nós. O treinador, o diretor? Todo mundo? Todos nós. É um trabalho em conjunto. Quando a gente vê, por exemplo, quando eu entendo que o clima tá começando a ficar pesado entre os atletas, eu chamo o grupo de capitães. Existe um colegiado de capitães. Existe um colegiado de capitães, porque imagina, são... Isso do profissional, certo? No profissional. Ou vocês fazem isso também nas bases? Na base também tem. Na base também? Também tem. É uma cultura que a gente vem implementando para que eles já cheguem... Ótimo ponto. Para que eles já cheguem no processo já de forma natural e já entendam o que acontece em cima. Sem autoritarismo, lideranças... As lideranças, elas são... Elas dificilmente são elegidas, elas são autoelegidas, né, pelo próprio grupo, todo mundo se identifica, todo mundo sabe quem é, então, assim, acaba que... Se o cara tem que falar que é líder, ele não é líder. É isso. Não é? É exatamente isso. Então, se eu entendo que no grupo de atletas está acontecendo algum tipo de clima ruim ou de algum tipo de problema, eu chamo o grupo de capitães, ou chamo todos, e a gente consegue minimamente acabar com qualquer intenção ou possibilidade de um clima ficar mais pesado. Assim como comissão técnica, isso é um trabalho muito meu e por isso que eu frequento todos os treinos, todos os jogos, todas as viagens, para entender como que o treinador fala com os atletas, como o atleta fala com o treinador, como o atleta olha para o treinador, como o treinador olha para o atleta, como auxiliar, como preparador físico. Então eu fico atento ao que acontece no dia a dia. Às vezes eu tô verificando o treino não para ver o treino na parte técnico-tática, até porque isso é a função do treinador. É muito mais para entender se tem sinergia. Tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo com a mesma sinergia? Tá todo mundo com o mesmo objetivo? Tem alguém de cabeça baixa? Tem alguém não prestando atenção? Tem alguém olhando pro lado? Tem alguém desleixado? Tem alguém que não tá contente? Tem alguém com problema familiar? E aí a gente vai buscando, identificando e buscando e diagnosticando e corrigindo a rota. Acho que é um trabalho de todos. É um trabalho de todos ali. A gente consegue identificar. E o ambiente do Botafogo, é a pergunta que você me fez, é um dos melhores ambientes de clube de futebol. E eu que não passei por tantos clubes,
Já passei por 3 clubes e uma federação e tive presente em outros clubes, mas não de forma efetiva, trabalhando de forma temporária em outros. Eu posso dizer que o Botafogo tem um clube extraordinário. E isso, quem fala não sou eu, quem fala são os atletas, quem fala é a comissão técnica, todo mundo que passa por aqui. Uma das principais características do clube é o ambiente. O ambiente é muito bom. Tinha uma galera que não queria sair, né, cara? Os caras foram campeão da Libertadores e os caras não querem sair, cara. Pois é. Não é? E quem sai quer voltar. Isso chama muito. E quando a gente tem esse ambiente positivo, é uma facilidade pra gente atrair profissionais de mercado, pra atrair atletas. Se falam. Né, e isso é realmente uma grande vantagem pra nós, um grande plus. Quando tem uma dúvida com algum outro clube que ofereça nas mesmas proporções, eu tenho certeza que vai depender sempre pra gente com relação ao ambiente. O plantel principal tem o quê? 30 jogadores? Na casa de 30, ele é volátil, né? A gente tem atletas da base, hoje o Sub-20 nosso treina no mesmo setor do profissional, então a gente tem atletas sempre compondo a equipe principal. Então a gente tem um elenco na casa de 24, 25 jogadores, tem sempre 4, 5 da base compondo esse elenco. Vamos dizer, grosso modo, 30. E porque tem atletas também que saem por empréstimo durante o ano. Então eles vão e voltam, então a gente fica na casa de 30 atletas mais ou menos. 30 pessoas. Juntou 30 pessoas, você vai ter aí... Não, são 30 atletas, todos eles têm algum tipo de trabalho paralelo, complementar. Temos todos os profissionais ali de performance, educação, preparação física, comissão técnica, goleiro, treinador treinador de goleiro, preparador físico, auxiliar técnico, assim. São o quê? 50 pessoas? Mais? Nós estamos na casa de 80 pessoas. 80 pessoas. Vai dar problema, cara. 80 pessoas tem conflito. Na casa de 80 pessoas, mais as pessoas que acabam sendo as concorrentes, né? As concorrentes, mas não de forma pejorativa, as concorrentes que fazem o trabalho. A parte de comunicação, a parte de marketing. A gente tem trabalho o dia inteiro. A gente termina um trabalho de uma sessão de treino, tem uma ação de marketing para fazer com o patrocinador. Então, assim, tem muita gente permeando o ambiente. Se você for parar para pensar, tem pelo menos... E aí, de novo, limpeza, segurança, todo mundo do clube, a gente tá falando quase que, só no profissional, quase que 100 e poucas pessoas atuando diariamente com cada um dos atletas. Então, é muita gente. Eu acho, cara, chega a ser leviano você atribuir sucesso ou fracasso só aos 11 que entram. Não pode. Porque essa galera toda aí que faz, cara, não ambiente, pode. Clima, claro, tudo, né? Tudo. Essa galera também faz a bola entrar, O peso maior é deles? É óbvio. São eles que tomam as decisões ali dentro do campo, os 90 minutos, mas todas essas pessoas fora... Cara, elas são imprescindíveis e contribuem de forma gigante pro resultado final. Imagino, cara. Vou falar um pouquinho de conflito agora, tá? Tá. E aí, conflito de decisões, tomada de decisão e tudo mais. Você já discordou de escalação de treinador? Não precisa ser o atual, pode ser o anterior. Já discordou? Várias vezes. E como é que você conversa com ele? Você conversa com ele? Eu não tenho que... normalmente eu não tenho que conversar com ele sobre isso. Primeiro que antes do jogo. O que a gente faz é durante a semana conversar sobre diversos assuntos. Sobre atletas, sobre posição, sobre como tá, sobre atletas que são projeto do clube, atletas de base, dar prioridade para um atleta mais jovem do que para um atleta que está em final de contrato, se ele não estiver performando a mais alto nível, se tiver essa dúvida, foca num mais jovem promissor do que num atleta que está no último mês de contrato que a gente sabe que a gente não vai renovar. Então, assim, a minha conversa com ele é mais nesse sentido. E, de novo, o que eu disse no início da nossa conversa. Perspectiva, né? Todo cidadão é um treinador. Todo torcedor é um treinador. Então todo mundo vai acabar tendo sua escalação. Óbvio que quando a gente tem uma sinergia grande com a comissão técnica e está integrado muito com o trabalho, uma peça ou outra que a gente pensa que... Você dá uma revertida, ó. Não, isso não. Revertida, isso nunca vai acontecer. A escolha é do treinador, sempre vai ser do treinador. Porque as consequências também, né, as consequências são para ele. O que a gente faz é sempre trazer ponderações e reflexões. Pós-jogo, por que esse? Por que esse? Por que esse? Por que isso? Por que essa estratégia? Por que essa técnica? A escolha é dele. O meu trabalho é colocá-lo para refletir. Essa é a melhor? Tem certeza? E aí, de novo, é uma conversa entre nós, da diretoria, das lideranças do futebol, que somos 5, que a gente senta e, cara, todo mundo tá mais ou menos aqui pensando nesse sentido, e aí a gente conversa de novo com o treinador, de novo. Nunca nominalmente,
Esse treinador, esse jogador, aquele jogador? Não. O que a gente faz é trazer reflexões. Esse é o melhor? Esse pode ser o melhor? Esse talvez esteja mais apto aqui fisicamente. A gente tem relatórios disso aqui. O que você pensa sobre isso? Então, assim, a gente nunca vai determinar. A gente vai trazer para reflexão. Vocês têm que ter uma inteligência emocional muito grande, cara. Porque muito grande. Imagina se você discorda da escalação, o cara que ele discordou faz merda. Tipo o Biel 77. E aí você vai falar com um cara do tipo assim, eu falei, sim, né? E aí, só que o eu falei, ninguém ganha com isso, né? É isso. Não, ninguém ganha. Ninguém ganha com eu falei. Não, ninguém ganha. A gente tem que, na verdade, o que aconteceu, tá acontecido. O que a gente tem que fazer é olhar os próximos passos para que a gente não incorra no mesmo erro. De novo, a gente sempre está trazendo reflexões e conversas para que a gente possa melhorar. E aí, nessas conversas, tem sempre algum aspecto. Olha, a gente utilizou isso, não deu certo. Será que nós vamos utilizar da mesma forma e vai dar certo agora? Por quê? Por que você acha que vai dar certo? E aí a gente tem esse tipo de conversa para que a gente... Primeiro, o trabalho de campo é sempre do treinador e da comissão técnica. É deles. E tem que ser respeitado, né, Léo? Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, não cabe a nós. Da mesma forma que eles possam também se achar no direito de mudar os objetivos do clube. Os objetivos são do clube, são institucionais. Sim. Então, cada um na sua função, cada um na sua atribuição, e aí a gente vai moldando de acordo com o que a gente pensa ser de melhor. Cara, você já teve decisão sua agora, tá? Não mais treinador, não mais escalação. Decisão sua. Você já tomou decisão impopular? Várias. E como é que você comunicou pra galera? Várias. Que a galera que não queria a decisão que você tomou. Cara, tem que ser transparente. Tem que ser transparente e sem rodeios. Então, assim, sempre quando uma decisão é tomada, vou mudar algum processo do clube, alguma metodologia, eu chamo todas as pessoas que possam ser afetadas por isso e coloco numa sala, num auditório e explico o porquê que está acontecendo essa decisão e que ela não é passível de discussão. Ela é passível de cumprimento. Você já dá aquela prévia antes. Já. Olha, isso é um comunicado. É um comunicado, por isso. E a partir de agora, o nosso trabalho vai ser feito dessa forma. E isso acontece. Decisões impopulares, elas fazem parte de qualquer cargo de liderança. Total. Se você não está tomando alguma decisão impopular, você não está liderando. Perfeito, Léo. Você não está liderando. Aí você vira vendedor de picolé, né, cara? Que agrada todo mundo. Exato. Né? É isso aí. Aí fica fácil. Aí fica fácil, cara. Crise, pressão. Tem muito tempo que você não passa, hein? Botafogo você não passou crise e pressão, passou? Passei. Passou? Passei e passo. É mesmo? Passei e passo. Crise, cara. Passei e passo. Esse ano, por exemplo, eu tive que conversar mais de uma vez com a torcida organizada. Torcida organizada chega na pressão? Chega, mas aí de forma respeitosa. Legal. Hoje em dia a gente não permite mais. A gente abre as portas caso a gente entenda que... Eles têm que ser aliados, né, cara? Que a gente possa esclarecer algo para eles que talvez eles estejam descontextualizados. De novo, Perfeito. Mídia muitas vezes coloca uma ideia na cabeça de muitos e muitos colocam muitos colocam a ideia na cabeça dos demais. E acaba gerando um sentimento coletivo que talvez não é o que esteja acontecendo. Então, assim, aqui, por exemplo, no Botafogo, a gente viveu algumas situações esse ano que são frutos de expectativa. Ah, ótimo ponto, cara. A expectativa desse ano era que a gente fosse campeão de tudo novamente. Por quê? Porque a gente foi ano passado. Mas a gente tem que entender que hoje o clube ele está se estruturando para que ele possa ser mais constante. O que a gente consegue fazer, o que a gente tem feito, de novo, nós estamos seguindo as competições, nós estamos seguindo no objetivo de estar participando de forma consecutiva pela terceira vez numa Libertadores. Não é todo ano que a gente vai conseguir ganhar uma Libertadores. Claro. É todo ano que a gente vai trabalhar para ganhar uma Libertadores. Mas não necessariamente a gente vai conseguir ganhar. De novo, tem outros adversários que talvez pavimentaram o caminho num período mais longo. E agora a gente está pavimentando num caminho mais curto. A gente fez isso de forma precoce e gerou uma expectativa que nesse próximo ano a gente fosse campeão brasileiro novamente, que a gente fosse campeão da Libertadores novamente. E isso não é simples. A gente mudou muito a equipe.
os jogadores. O clube, ao mesmo tempo que ele tem receitas, ele tem dívidas históricas, a gente tem que pagar essas dívidas históricas, e essas dívidas que elas foram feitas, elas têm que ser pagas. E elas são pagas com o quê? Com os jogadores que estão em bom momento. Gostaríamos nós que a gente já tivéssemos estabilizados financeiramente, equilibrados, para que a gente conseguisse manter a mesma equipe do ano passado. Se a gente conseguisse fazer isso, e aí de novo, além disso, tem o fato de nós querermos. E tem o fato dos atletas também estarem na mesma sintonia. Tem atleta que o sonho dele é jogar na Europa, e tá tudo certo. E tá tudo certo. Para alguns deles, eles cumpriram o que eles tinham que cumprir no Brasil. Sim. Ganhei Libertadores, ganhei um brasileiro. O que eu posso ganhar mais do que isso? Aqui, nada. Vou jogar na Europa, ponto. Então, assim, e aí a gente tem que lidar com a ambição de cada atleta. É tudo muito referente à expectativa. Então, esse ano a expectativa foi muito alta. Então, por isso, esse ano houveram muitas críticas, por vezes embasadas por algumas opiniões de mídia, por algumas opiniões de certas pessoas, que, cara, tem suas razões, tem suas... Que são passionais pra caramba também, não estão nos bastidores. É isso, e que talvez não entendam o trabalho que a gente faça por trás. Assim, hoje o Botafogo, vamos lá, a gente quer ter mais atletas de base na equipe profissional. A gente tem uma estrutura que ainda não tem possibilidade. Até o início do ano passado, quando eu cheguei, a gente iniciava na categoria sub-14. Então, ou seja, a gente já começava tardiamente ao processo. Todas as outras categorias do Rio, dos clubes do Rio e do Brasil afora, começam no sub-10, 11, 12. A gente começa atrasado. Quando a gente começa atrasado, o que acontece? Os melhores atletas já foram para outro lugar. Então, a gente tem que começar o projeto lá de baixo para depois a gente começar, num longo prazo, colher mais frutos. E a mudança estrutural do clube. Hoje o clube, no meio do ano passado, a gente não tinha uma academia condizente com a equipe do Botafogo, no meio do ano passado. A gente ganhou uma Libertadores sem um núcleo de saúde e performance digno. Ele foi se tornar digno no meio do ano passado. Hoje é a nível top Brasil, mas a gente continua evoluindo. A gente tem muitas coisas que muitos clubes em dezenas de anos construíram. Nós estamos construindo em 3 anos. Então, assim, os resultados vão vir. A constância vai vir. Mas a gente primeiro tem que pavimentar um pouco melhor esse caminho. Legal, cara. Ô, Léo, o que ainda brilha seus olhos, hein? Nessa carreira de futebol? Que não é ser campeão. Ser campeão é a resposta padrão, né? Mas o que te brilha os olhos? Falo, cara... Constância. Isso brilha os olhos. Projeto. O que brilha muito os olhos é, de novo, ser campeão... Se a gente chegar sempre nas finais, isso me brilha os olhos. Porque ser campeão é do jogo. Exato. É um jogo, às vezes, que vai definir o que foi pra trás. Mas pra mim, o que foi pra trás vale muito mais do que chegar no jogo e só ganhar o jogo de forma simples. Então, assim, o trajeto que foi construído e ter essa constância, é isso que me brilha os olhos. Que a gente consiga ter um equilíbrio, ser constante, e ser constante não só ganhando, ser constante produzindo um bom futebol. Sendo protagonista, né, cara? Sendo protagonista, produzindo um bom equilíbrio financeiro pro clube também, a roda tem que girar, então, ou seja, a gente tem que fazer... Superávit, né? A gente tem que trabalhar todas as áreas como um todo, então, assim, hoje o Botafogo... O Botafogo hoje tá superavitário, não tá? Hoje sim. E... O que eu vejo, na verdade, é um clube ainda em crescimento. Então... Isso me motiva muito, me motiva aos próximos passos. A gente tem basicamente um CT que é um livro em aberto com páginas em branco e a gente escrevendo, a gente conseguindo estruturar, colocar melhores equipamentos, colocar melhores tecnologias, colocar melhores profissionais, para que a gente consiga cada vez mais ter melhores atletas e estarem esses atletas que estão conosco cada vez mais prontos para atingir o ápice, de novo, para chegar nas finais. Legal, cara. Que preço que você pagou alto para essa carreira que você escolheu? Muito. Qual foi o mais pessoal, pesado aí de pagar? Acho que é o pessoal. O pessoal é o mais pesado. Primeiro, as pessoas não entendem que a gente possa ter momento de lazer. E o momento Principalmente quando o time tá mal, né, cara? Quando o time tá mal. E quando o time tá bem, você tem o seu momento de lazer, talvez a pessoa tirou uma foto desse momento de lazer e postou ela na hora que o momento tá mal. Putz, cara. Então, assim, isso nunca aconteceu comigo particularmente. Primeiro porque eu sou uma pessoa que me cobro muito e eu sou uma pessoa que me dedico muito ao dia a dia do clube.
Então, talvez o que mais pese nisso tudo é a questão familiar. Nos poucos momentos que eu tenho de folga, eu tento dar o foco total na família, tento fazer coisas, eu não consigo ter muito período de férias. De novo, enquanto tá todo mundo de férias, atletas de novo, eles entram em férias, eles conseguem desligar a cabeça e fechar tudo, comissão técnica, eu não consigo. Eu tenho que pensar, tô planejando, eu tô juntamente com os outros diretores do clube que estão na ativa, a gente segue trabalhando, que seja não pessoalmente no clube, fisicamente, mas a gente tá no telefone, tá no e-mail, tá em reunião virtual. Então, assim, o que mais eu particularmente sinto é essa abdicação do prazer geral que uma pessoa normal tem. Uma pessoa tem um prazer de ter um final de semana. Se eu tiver um final de semana, 2 dias, pra mim isso é quase férias. Então, foda, e no momento que você tem uma folga, por exemplo, jogando no domingo, tem a possibilidade de uma folga na segunda-feira. Tá, na segunda-feira eu tô de folga, tá todo mundo trabalhando. Eu aproveito pra organizar o meu dia a dia, a minha rotina, brincar com a família, ficar com meu filho, e é isso. É o tempo que eu tenho. Não, e outro, né, cara? Dezembro, janeiro, fica todo mundo curtindo férias, Natal, mas dando F5 pra ver qual é o reforço do time, né? E quem tá trazendo o reforço, muitas vezes, são as pessoas que pagam o preço por isso. Exatamente, né, isso. Exatamente isso. A gente imagina o sacrifício que é. O sacrifício é muito grande. É muito grande, mas é prazeroso. Ao mesmo tempo, eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. Eu me encanta liderar no processo de futebol, gerir futebol, seja como um todo, as categorias de base, feminino, processo, futebol profissional é muito legal de ver a reação das pessoas quando vem um atleta performando, vem um clube ganhando, o sentimento que eles têm por tudo isso e que, cara, eu faço parte disso. Total, eu faço parte do sonho dessas pessoas. Então, assim, pra mim é uma cobrança muito grande. Por isso desse sacrifício, ele não ser somente um sacrifício, né? Um sacrifício privilégio. Eu tô numa posição que muitas pessoas talvez gostariam de estar. Talvez nem todas as pessoas gostariam de se sacrificar para isso. Perfeito. Mas para mim é um prazer, Legal, cara. Dá pra ver do jeito que você fala, tá? A entonação, a paixão aí na voz. Cara, conta pra mim, velho. Futebol te deixou mais sensível ou mais durão? Agora, sem Botafogo, sem nada por trás. O Léo. Mais duro. Coelho. Mais duro? Mais duro. Você ficou mais durão? A gente fica mais duro. Porque a gente toma muita porrada. Sinceramente. Porque a gente toma muita porrada. São poucas as pessoas pra realmente fazer elogio, né? Mas pra criticar tem muita gente. Então, assim, a gente toma muita porrada. Então, a gente fica mais duro, a gente fica mais contido, a gente fica mais reservado. Mas, óbvio, você fica muito emotivo em jogos, né? Eu, particularmente, eu fico num estágio que quase que em êxtase. Por exemplo, na final da Libertadores ano passado, pô, você tá bem, tô. Eu trocava 2 vezes a camisa, dormindo, molhada. Eu tava ansioso, tendo febre. Passou o jogo, os sintomas sumiram. Então, assim, a emoção tá à flor da pele, você tá, e principalmente quando você faz tudo, cara, eu fiz tudo. O que eu posso fazer agora? Depois que entrar agora os 90 minutos, não é mais comigo. Não controla mais nada, Léo. E a gente controla o entorno. Exato. E ao mesmo tempo a gente fica tentando, só que a gente não vai dar o pontapé na bola lá no jogo. E ao mesmo tempo, durante o jogo acontecendo, a gente tá preocupado com tudo ao redor, se tá perfeito. Se a saída dos jogadores, do treinador, ela vai correr no menor tempo possível para que eles cheguem no vestiário, consigam uma recuperação melhor, consigam ter uma orientação melhor do treinador, tenham tempo suficiente para isso, voltem a tempo, não tome multa no retorno da volta. Se tem gente descredenciada no local onde não deve estar, então sim, a gente fica com a cabeça completamente a mil. Cara, como é que você protege sua vida pessoal, Léo? Pô, porque você falou sobre privacidade, sobre algum preço que você paga aí. Como é que você protege sua vida pessoal? O Botafogo tá numa fase que não tá muito legal, tem tempo que vocês não vivem. Sim. Aí você vai jantar com a sua esposa, cara, e com a tua família. Mas dificilmente quando o Botafogo não tá na fase legal, você não sai de casa? Eu quero sair pra jantar, porque pra mim é uma coisa minha, sabe? Parece às vezes que mesmo, eu não tô no direito de fazer isso. É mesmo? É porque você fica desmotivado, você fica desanimado, você fica
pensativo, você fica pensando, cara, o que eu tenho que fazer pra melhorar. Então, assim... Time nessa situação e tá aí o cara almoçando, pô. Pois é isso. E o que eu gosto, na realidade, é de curtir o momento em casa. Então, aqui, principalmente no Rio, os condomínios têm restaurantes próprios dentro do condomínio, tem uma vida própria dentro do condomínio. Eu fico muito dentro do meu condomínio. Eu aproveito muito o condomínio, gosto de correr pra dar uma espairecida e aproveito esse momento sem muita publicidade. Adoro sair pra jantar. Adoro sair pra jantar com a minha mulher, com meu filho, adoro. Gosto mesmo. A gente tenta fazer isso sempre que pode e às vezes eu sou um cara muito animado. Eu chego em casa 8h30, 9 horas da noite e ela já sabe que às vezes, pô, é um dia que... vamos sair pra jantar hoje? É o dia que dá. Pô, mas agora. Então, vamos lá, a gente sai, janta rapidinho, 1 hora, 2 horas e a gente consegue também desanuviar e tirar um pouco a cabeça do lugar. Uma coisa que eu gostava de fazer muito era eu mesmo cozinhar em casa, nunca mais, desde que eu comecei a trabalhar com futebol, nunca mais consegui. Mas assim, os prazeres mudam, os tipos de prazer mudam, mas de qualquer forma é muito mais prazeroso do que sacrifício, aquilo que a gente tinha falado. Sim. E a tua família te apoia pra caramba. Apoia. Não, tem que ter uma família que apoia. Se a família não apoia, dificilmente você consegue estar com a cabeça no lugar pra tomar as decisões. Primeiro porque a gente fica muito fora, eu viajo muito. Sim. Tem que ter uma rede de apoio muito boa, porque senão você não consegue. Você viaja sempre com a delegação, né, Léo? Eu viajo em todos os jogos da delegação. Todos. Então, fico muito fora de casa. Imagina quando eu viajo, sei lá, se não tiver alguém cuidando do meu filho como tem que cuidar, da minha esposa. Então, assim, você fica mais preocupado. Se a família não tem todo esse aparato, esse apoio, também não tá feliz junto, acaba atrapalhando o lado profissional. Claro. E no meu caso, pelo menos é muito tranquilo com relação a isso. Que bom, cara, que bom. Pô, você falou que corre, né? Que pelo assim, sim, tento. Tenta, né? Tento. Cara, além de correr, você tem alguma prática que te salva emocionalmente, cara? Porque é punk, hein, cara? Na verdade, assim... Futebol, uma coisa que eu realmente gostava, já não faço há muito tempo. Não dá pra jogar, né? Não dá pra jogar. Não dá nem tempo. Uns treininhos lá, rachão? Você entra? Não dá, não entro, não faço. Na verdade, tive muitas lesões e por essas lesões, até por medo de novas lesões e atrapalhar o trabalho, eu opto por não fazer. Mas tem uma prática de esporte que eu tô gostando ultimamente, é tênis. Tênis? Tênis. Legal. Brincar de tênis, ter uma aula de tênis, eu tô comigo mesmo ali, tô me forçando, é um desafio, é um esporte novo, pelo menos pra mim, então assim, é um esporte que eu tô curtindo muito. Então, eu acho que é correr, jogar um tênis, fazer uma caminhada também, quando dá, na praia, de novo, eu moro no Rio, moro na praia, mas se eu tiver ido, se juntar minhas duas mãos, eu acho que não deu o meu ano na praia. Imagino, cara, imagino. Léo, vamos chegar naquela fase do quadro que é Desce do Muro, tá? Sim. 2 opções, uma escolha. Papum. Tá, beleza? vamos lá. Tá pronto? Não sei. Tá preparado? Quer tomar uma água? Vamos lá, tomar uma água. Vai ser mais tranquilo do que uma final de campeonato, cara. Pode ter certeza. Pelo menos eu garanto, tá? Vamos lá. Me fala uma coisa, você prefere ser amado pelo vestiário ou respeitado pela diretoria? Nenhum nem outro. Sério? Nenhum nem louco. Outro. Amado pelo vestiário e respeitado pela diretoria, não. Acho que os dois têm que andar juntos. É mesmo? Você não tem que escolher, não escolhe nenhum dos dois? Não, nenhum dos dois. Ou os dois, ou nada? Não, os dois ou nada. É mesmo? Os dois ou nada. Caraca, essa é nova. Resultado ou processo? Processo. É o que você controla. Processo? Que é o controlável, né? É o que você controla. Craque problemático ou mediano fera? Mediano fera. A gente consegue melhorá-lo. Caraca. Ambiente faz muita diferença. É mesmo? Faz muita diferença. O craque problemático pode dispensar. Contamina. Né? Contamina. Boa. Silêncio ou transparência total? Transparência total. Na comunicação, imprensa total. Também? Transparência total. Com a imprensa, sim. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com o que fale para que não haja um recorte e seja desvirtuada a fala. Então, assim, por isso que é bom ser transparente e silêncio quando a gente não tem muita coisa para dizer além do que o que a pessoa quer escutar de forma leviana. Então, é melhor o silêncio ou, quando você pode falar alguma coisa, é melhor falar com total transparência. Boa. Essa eu já sei até a resposta, mas eu vou para fazer. Você prefere liderar a estrela ou formar caráter? Formar caráter. Base é o que balança aí, né, cara?
Formar caráter. E liderar a estrela é legal também, é bacana, mas formar caráter, eu acho que é uma causa, né? Uhum. Contratar certo ou corrigir rápido, velho? Corrigir rápido. Contratar certo, a gente sempre vai tentar estar contratando o mais certeiro possível. Mas quando a gente acha que contratou certo, a gente só vai ter certeza depois que ele entrou no contexto, no ambiente inteiro. Total, né, Então cara? a gente tem que corrigir rápido se não foi certeiro. Vocês tiveram um caso de jogador que investiram uma grana e chegou e não rendeu? Tivemos vários. Acho que todo clube tem. Sim, sim. A gente tem. Alguns clubes têm mais do que os outros. A grande questão é o que a gente fala lá. No pacote completo, tem que ter mais acertos que erros. Errar vai fazer parte. De novo, o atleta pode não se adaptar, a gente pode não ter deixado ele no tempo necessário para se adaptar. A gente tem alguns casos aqui esse ano que foram de atletas que chegaram no início do ano muito criticados pela torcida, não conseguiam jogar, estão finalizando o ano com os principais ídolos, estão com a melhor performance entre os atletas do time. De novo, tempo pro atleta, tempo do processo, cada um tem um tempo de adaptação maior ou menor ou melhor do que o do outro. Boa, essa é pra você, não é pro Botafogo, tá? Pra Tá. você. O que você prefere? Ser protagonista ou ser o eficiente de bastidor? Ser eficiente de bastidor. É o trabalho invisível mesmo. É um trabalho invisível mesmo. Fazer a roda girar. Quem tem que ser protagonista são os atletas. Segurança ou ambição? Ambição. Ambição. Segurança, às vezes você se torna muito conservador. A ambição te leva o passo além. Ser amado agora ou respeitado por 10 anos? Respeitado por 10 anos. Ô louco, prefere a decisão impopular e o respeito Prefiro. por 10 anos? Prefiro. É sinal que você deixou um legado. Boa. Cuidar de gente ou cobrar a gente? Cuidar de gente. Cuidar? Cuidar. Que muro que você acha que você não desceu ainda, Léo? Não sei. Não sei, de verdade. Tem algum tabu aí no meio do futebol que você fala, putz, isso aí eu tenho que descer? Talvez eu não seja passível de descer esse tipo de muro, né? Que é um muro muito mais invisível, né? Que é um muro onde todos têm razão, todos têm a certeza sem tentar entender o lado do outro. E aí eu digo de todos no geral, todo mundo de novo, aquela velha história, todo mundo é o treinador sentado no sofá de casa. Então, assim, esse tabu nunca vou conseguir quebrar ou descumprir. Se as pessoas tiverem mais empatia, entender o processo, e às vezes elas não vão entender mesmo porque o clube e os clubes não são tão abertos e transparentes com os processos internos, e eu acho que nem devam ser, porque isso tem que ser, na verdade, para avaliação de diretoria, de dono, de presidente, do que para a torcida. Mas eu acho que esse muro que ultrapassa um pouco o torcedor e passa a ser um pouco mais a tom agressivo, a tom desrespeitoso. E infelizmente isso acontece quando você não cumpre a expectativa que a pessoa tem. Esse acho que é um muro que não é do futebol, é cultural, é educacional. E a gente pode ter talvez a melhor cultura do mundo, mas vai ter sempre alguém com uma pedra na mão de forma agressiva ou um comentário desrespeitoso de forma desnecessária. Fato, Léo. E o crédito pertence a quem tá lá na arena, né, cara? Isso. Tem muita gente na arquibancada, eu vejo muito jornalista jogando pra torcida. Vou falar porque eu imagino a sensibilidade e eu tenho posição de fala pra falar isso, porque eu vejo jornalista que joga pra torcida, influenciador que joga pra torcida, dar porrada é muito mais fácil do que defender. Vejo alguns diretores que também jogam pra torcida, colocam diretoria, colocam treinador em saia justa. Sim. E eu não vejo que é muito sua postura, cara. Pelo menos
todos os contatos que a gente tem em Visão, você foi muito autorresponsável com as coisas pela sua cobrança interna. Sim. E o que você falaria, velho, pra essa galera aí que às vezes joga em prol de opiniões, torcida e desprovida um pouco da realidade? Não, eu acho que a cobrança ela é válida, só que ela tem que ser respeitosa e responsável. Não irresponsável e coerente, né, Léo? responsável. E coerente, e coerente. Mas a coerência aí vai da subjetividade de cada um. Então, a gente espera que seja coerente, mas antes de mais nada a gente espera que ela seja de forma respeitosa. E aí é para qualquer um, né? Eu tô dizendo muito mais fazendo às vezes aqui, vestindo a carapuça do treinador, que é o principal Esse que toma vai porrada, ser cobrado. Esse é isso. toma porrada. E o jogador, né? Que também toma porrada, às vezes, sem a pessoa saber o que aconteceu na semana de treino dele, se o cara tá com problema de família, se tem algum contexto adverso ali e que ele tá jogando, talvez, pra tentar ajudar o clube, porque era a única solução que tinha no momento. Então, é tentar entender um pouco, sabe? Ter um pouco mais de empatia com relação ao outro. E, de novo, respeito. Eu acho que a cobrança ela tem que ser feita, o torcedor ele tem que cobrar, o torcedor paga o ingresso, o torcedor apoia, mas eu acho que até pela etimologia da palavra, né? Torcedor. Torce. Torcedor torce. Hoje em dia o torcedor ele mais cobra do que torce. Então, como torcedor, eu acho que deveria torcer, apoiar e, óbvio, no momento propício correto, cobre. De forma respeitosa, de forma coerente, de forma responsável, e não só, de novo, eu tô dizendo torcedor, e aí a gente tem que incluir influências, mídia, porque eles também são torcedores, né? Eles também são torcedores, então acaba ficando um pouco misturada essa versão profissional com a versão pessoal, e conseguir separar um pouco, entender. Buscar primeiro entender as razões dos porquês para depois criticar. E criticar de forma respeitosa, cobrar de forma respeitosa, eu acho que é sempre válido. E acabar com aquela narrativa, né, Léo? Do tipo, o cara ganha bem pra caramba, Não, ele merece. Isso assim, existe. se ele ganha bem, a culpa não é dele, cara. É quem paga. E o cara merece, porque o cara paga um preço que às vezes as pessoas não estão dispostas a pagar. É isso. Eu falo isso pra muita gente. Muita gente às vezes fala, pô, mas o jogador ganha isso tudo e... O mercado é aberto, todo mundo pode se tornar jogador. Perfeitamente. É só participar do processo, abdicar de tudo que ele abdicou. Não tem um critério seletivo e falar, não, essa pessoa não pode participar de um processo para ser jogador. Pode. Talvez você não tenha o dom, talvez você não tenha a parte técnica, talvez você não tenha a parte tática, talvez você não tenha o mental, talvez você não tenha nenhum desses, mas, de novo, tem um caminho a se trilhar, e esses caras trilharam esse caminho, e o que eles recebem hoje é merecido pelo que eles conseguiram. De novo, não é pelo valor, a gente não pode cobrar as pessoas pelo valor que elas ganham, mais ou menos. A gente tem que cobrar as pessoas pelo que elas podem entregar. Eu sei que ela pode entregar muito mais do que isso. Por que ela não entregou? Como que ela não entregou? O que está acontecendo? Não pelo valor de salário. O valor de salário se diz respeito à pessoa. Exato. E é a instituição que paga, né? É isso. Eu não pago o salário de ninguém do meu time, né? Então eu não posso cobrar ele porque eu não sou eu que pago, né? É porque o torcedor ele pensa que indiretamente ele paga, né? Porque ele paga o ingresso. Sim. A gente tem que entender que hoje... Os clubes vivem de bilheteria ainda? Não. Né? Tá. Hoje uma das menores receitas que os clubes têm é com o match day, bilheteria, venda de produtos ali no dia a dia. Então, assim, o grosso vai ser transferência de atletas, patrocínios, relação comercial, televisão. E como é que tá a televisão, YouTube, essas transmissões deu uma revolucionada, né, cara? Sim. Como é que tem sido esse tipo de receita? As receitas são boas, na verdade estão sendo hoje por blocos, né? Então, assim, os clubes estão se juntando em blocos para negociar blocos melhores, tirar de uma única emissora que seja única detentora e até para tentar disseminar um pouco mais para mais pessoas, para terem mais acesso, mais modalidades de streaming, TV aberta, TV fechada e, obviamente, é a que
remunera melhor ao clube para que o clube possa contratar melhor tanto atletas profissionais e consiga pagar suas contas de acordo com o orçamento que cada clube tenha. Tem se transformado muito o futebol, né, cara? Tem. Assim, o perfil de consumidor, né? O perfil de consumo, né? Sim, sim. E, obviamente, a profissionalização do Botafogo, como ela é muito bem construída e gerida aí pelos profissionais que estão, vocês sabem muito bem o perfil de consumo do Botafogo, né? Sim. Você tem isso claro, cara? Que você possa compartilhar aí? Não, na realidade... É um trabalho muito mais do marketing, né? É mais marketing. É marketing, claro. Comunicação, fica muito mais com eles para entender qual o setor que eu consigo vender a preço X, qual tipo de produto o meu torcedor consome mais. Isso, para nós do futebol, não chega tanto. A gente tem pessoas que são expert nas áreas delas, é a mesma coisa que a gente pedir a opinião delas para escalar ou para treino, então a gente deixa com o expert. Esse guarda-chuva não tá com você, né? Não tá comigo. Esse guarda-chuva não tá comigo. Não tá comigo, fica nas outras diretorias, então tanto hospitality, camarotes, isso tudo ficam em outras diretorias. Legal, cara, porque assim, quem já sabe, a galera que assiste aí, a galera é alucinada com futebol, alucinada com futebol, o pessoal é bem fã de futebol mesmo, e não só futebol, mas negócio, né? Sim. Só que o Botafogo, por ter virado SAF, recente, 2021, né? 22 para 23. 22 para 23. Isso. O Botafogo vai além, né, cara? O Botafogo tem uma holding por trás, tem um dono, que é o John Textor, né? Sim. Que é uma figura bem midiática. E aí eu queria saber de você, cara, como é trabalhar em uma rede, né, multiclubes, né? A gente estava falando aí no episódio que tem o Lyon, tem alguns outros clubes, tem um na Inglaterra também, não tem? Não, na Inglaterra não tem. Não, nós não temos. Nós temos na França, o Molenbeek na Bélgica e tem uma academia nos Estados Unidos que é o UFC Flórida. O UFC Flórida, legal. Isso, então somos nós 4, os clubes do grupo. Cara, como é que é trabalhar numa rede como essa, cara? Como é que você abre a sua cabeça como profissional do futebol para isso? É muito interessante, né? Porque a gente tem trocas com eles, né? A gente... Obviamente que a gente tem a peculiaridade de cada clube, mas a gente tenta fazer tudo de forma ordenada e organizada como um grupo. A própria organização, estrutura organizacional do Botafogo foi espelhada no que o Lyon tem. Por exemplo, eu sou o diretor de coordenação do futebol, o Alessandro Brito é o diretor de gestão esportiva. São pares. Coisa que aqui no Brasil ainda você tem um diretor executivo. Cara, o diretor não consegue fazer tudo. Ele contratar, lidar no dia a dia, assinar contrato, receber os empresários, vestiário e todas. Então, assim, a gente compartilha melhor. A gente tem uma diretoria que a gente compartilha tudo e a gente ainda tem, além disso, uma diretoria que é a de mercado. Que tem um diretor de mercado que basicamente está focado na venda dos atletas. Por isso que o Botafogo, por exemplo, é um dos principais clubes vendedores de atletas da América do Sul, porque a gente tem um departamento especialista nisso. Esse departamento, por exemplo, num diretor executivo de futebol, num clube que tenha uma estrutura regular, ele tem que fazer a entrada, o dia a dia e a saída de atletas. Aqui a gente consegue fazer de forma mais organizada e de forma mais específica cada uma delas. Obviamente que a gente conversa entre todos, claro. Só que a gente dá um foco, uma ênfase maior em cada um dos aspectos. E aí eu acho que por isso que a gente conseguiu, na verdade, todos esses êxitos, não só dentro de campo, como fora de campo. E por estar nessa rede de clubes, a gente também compartilha, troca metodologia, entende o que eles estão fazendo lá de melhor, o que a gente faz aqui, a gente consegue fazer colaborações de trabalho com relação a scout, monitoramento, tipo de jogo, treinadores. Então, assim, a gente consegue, como um todo, se ajudar. E, obviamente, além das vantagens de ter um grupo de clubes que quando um passa por uma necessidade financeira, uma situação de necessidade financeira maior, um outro clube pode ajudar e vice-versa. Então, assim, é um organismo que o atleta vê de forma atraente também. Às vezes um atleta ele quer vir para o Botafogo, mas ele também quer, num momento posterior, pensar num próximo passo, estar atuando na Europa. Então a gente tem clube na Europa de primeira divisão, da segunda divisão na Bélgica, então assim, a gente consegue alocar. Hoje a gente tem atletas, por exemplo, no passado a gente teve atletas que a gente emprestou e direcionou para o Lyon. Atualmente a gente tem alguns atletas emprestados para o Molenbeek, na Bélgica, e a gente
gente consegue fazer essa troca. A gente já teve atletas do UFC Flórida que vieram pra cá. O UFC Flórida é um time da MLS? Não, é um time basicamente de academia, é um time de formação de academia, que não disputa a MLS, só que é um clube, de novo, de formação de atletas. E aí a gente traz alguns atletas pra cá para que incremente, incentive a cultura esportiva lá. Em breve ele vai montar um time lá, não vai? Aí, projeto, né? Aí fala por ele, o John ele pensa grande sempre, né? Com relação a tudo. E aí, óbvio, vai depender muito dele para saber qual que é o melhor direcionamento do grupo de clubes dele. Claro. Hoje aqui, de novo, a gente trata cada clube de forma independente, mas a gente compartilha o que tem de bom de cada clube. Então, a gente consegue fazer essa troca. Obviamente que na mídia está se falando aí sobre uma situação de briga societária, muitos perguntam, a nós não gera nenhum tipo de impacto, a gente segue fazendo o nosso trabalho da forma como a gente vem fazendo, é uma discussão muito mais a nível societário, a nível de sociedade do próprio John, que não gera nenhum tipo de repercussão para nós internamente. Que legal, cara. Até porque tem muito jogo de narrativa, né, Léo? Tem. E você, como um excelente diretor, você vai ter que separar o que é fato, o que é narrativa e principalmente blindar. Blindar. E trazer transparência pros profissionais, pros atletas também, para que eles entendam, cara, isso não impacta na gente, cara. Aconteceu isso e aquilo. Cara, isso aí é uma questão societária, não cabe nem a gente falar sobre isso, porque é um assunto societário, que não é nosso. Aqui dentro do clube isso não vai nos afetar. Então, é a forma como a gente trata, de novo, de forma transparente ali as informações para que todos entendam o que está acontecendo. E sua relação com o John? Tranquilaça? É boa. O cara é fera, boa, né? É boa. Fera. É boa. Obviamente o John é um cara que sempre cobra por mais e melhor. Não é à toa que a gente conseguiu, logo nos primeiros anos de SAF, ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Ele sempre quer estar na busca pela perfeição, por mais e melhor, e não é só ganhar, tem que ganhar e jogar bem. Então, assim, ele tá sempre nos cobrando de forma positiva sobre, cara, o que a gente pode fazer de melhor. E, de novo, ele é uma pessoa que nos deixa trabalhar com tranquilidade. Isso eu acho que é uma parte muito interessante de ser uma SAF com um dono, que a gente tem uma pessoa que tem um objetivo claro, que tem as ideias claras sobre o que ele quer e como ele quer, e ele deixa e confia as pessoas para que as pessoas desempenhem melhor, para que a gente possa conseguir os objetivos que ele já tinha almejado. E a diferença para um clube associativo é que a gente tem que falar com o conselho, com várias pessoas, às vezes as pessoas não comunicam umas com as outras e têm pensamentos divergentes de como alcançar o objetivo do clube, e às vezes elas têm um objetivo diferente para o clube. Por não serem donos, sempre ocorre essa dúvida. E aí alguns clubes ainda têm aquela indefinição a quem você responde. Então, um fala uma coisa aqui, outro fala uma coisa ali, outro fala outra coisa ali, e ainda tem essa dificuldade. Pô, esse cara me deu um direcionamento, esse quer que eu faça outro, completamente contrário. Então, no clube associativo acontece muito isso. Se eles não têm uma unicidade, não têm uma centralização numa pessoa de punho mais firme, ou que tenha um direcionamento mais claro, isso pode acontecer. E no caso do John, ele determina o caminho, traça e dá autonomia para que a gente faça o nosso trabalho. Líder, né, velho? Eu gosto do John. Pô, se ele assistiu o podcast, John, you are the guy. Eu acho ele fera, cara. Figura midiática, e pra mim, ouvindo agora de quem tá próximo dele. E veio pra transformar, né? Veio pra transformar. E tem conseguido, Léo, vamos falar a verdade. Tem conseguido. Veio pra transformar o futebol, veio pra profissionalizar o futebol, veio pra mostrar que dá pra fazer diferente e melhor, dá pra melhorar, talvez. Participou aí de várias discussões que acabaram por culminar na mudança de algumas mentalidades que eram mentalidades de décadas passadas, que, por que isso é assim? Não, porque sempre foi. E ele trouxe meio que, vamos mudar o status quo e vamos começar daqui pra frente. O que eu faço de melhor nos Estados Unidos, o que faz melhor na Europa, Exato. Por que a gente não tem que estar aí? Hoje a gente vê a própria CBF também já se modernizando nesse sentido e mudando algumas tecnologias e regras e tal, para que a gente fique mais próximo das melhores práticas. Total. Ele foi um no passado, né? Agora ele já tá em casa, ele já quase é um brasileiro, mas ele foi um outsider, né? Assim como você, na sua entrada no futebol, você foi um outsider
outsider. Hoje, 10 anos de carreira já, isso. Mas você foi um outsider. Exato, né? Exato. Muito legal. Pô, Léo, estamos finalizando, cara. Eu nem vi passar o tempo aqui, já estamos falando há mó tempão, Puxa, agora cara. Que eu vi também. Não vi, legal. Cara. Papo bom é assim, né? Papo bom pra caramba. E aí, pra finalizar, cara, eu vou pedir o seguinte, tem uma galera que assiste, como eu falei, que fica com aquele sonho do futebol sempre, né? Pelo menos, assim, as pessoas atuam como hobby e gastam dinheiro. E às vezes ficam namorando. Pô, e se... Que conselho real, velho, que você daria para quem tá nos ouvindo, para quem vai ouvir esse podcast aí, pro cara que quer, como você falou no início do episódio, ingressar nessa carreira? Que é uma carreira que, para mim, precisa cada vez mais de profissionais como você. Profissionais mesmo. Pessoas aí que se dedicam e não se escoram em narrativas, cara. Que conselho que você daria para essa galera? Antes de mais nada, entendam o mercado. Estudem o mercado, entendam todas as possibilidades que o mercado do futebol pode trazer. O mercado do futebol não é só uma diretoria de futebol, não é só uma supervisão de futebol, não é só uma coordenação de futebol. Tem diversos outros cargos e departamentos que são anexos e complementares ao futebol, que também servem de porta de entrada. E aí, por óbvio, você tem que traçar um plano. Primeiro, você tem que ter um plano de como entrar. E como entrar se especializar, se capacitar, entender principalmente que você vai ter que abdicar de muita coisa. Abdicar de família não é de forma ruim, pejorativa, que você está deixando sua família de lado. Não, você está, na verdade, dedicando além das horas usuais que pessoas com trabalhos regulares, eu não vou dizer normais, que todos os trabalhos são normais, possam ter. Você vai ter que se abdicar de finais de semana, você vai ter que se abdicar de muitas férias, feriados não existe para nós. Então, primeiro, se capacite, busque uma porta de entrada. Essa porta de entrada, ela vem por meio de conhecimento e capacitação. Abre portas, networking, eu acho que é importantíssimo para isso. E sempre busque entrar em cargos de realmente entrada, para que você consiga galgar seu espaço, e mesmo que não seja a área que você pretenda, tenha certeza que ela vai servir de alicerce para que você construa sua carreira e chegue na posição até onde você realmente quer chegar. Todo conhecimento ali é válido em todos os departamentos que eu passei, e eu particularmente consegui fazer de tudo um pouco. Quando as pessoas me perguntavam, pô, mas você é diretor, você está carregando mala? Cara, eu quero ver o que acontece na rouparia, eu quero ver o que acontece na fisiologia, eu quero ver como é que funciona os processos, eu quero saber como é que funciona o scout. Então, assim, percorrer tudo e mergulhar de cabeça. Não dá para entrar no mundo do futebol querendo fazer mais ou menos metade ou parcial. Você até consegue, mas você vai sair do mercado. O mercado hoje está se profissionalizando, está cada vez mais sério e exige pessoas capacitadas, com transparência, com índole, com boa vontade e com determinação para que siga uma carreira de sucesso e ajude a pavimentar essa indústria que está cada vez mais sólida. Show de obcecado, né, Léo? É isso. Obcecado. Maravilha. Isso, cara, brigadão, velho. Prazeraço. Prazer é meu. Bate-papo com você. Prazer é meu. Obrigado. É isso, galera. Episódio 9. Valeu!